Boa noite. Meu nome é Graciele Rufino, sou assistente social, moradora da cidade de Ademar e faço parte do grupo Periferia Reflexiva, que hoje está fazendo mais essa live. Hoje, o tema que nós escolhemos debater será como a pandemia afeta a saúde mental, né? Vivemos tempos únicos. Até certo ponto, é esperado sentir-se mal, ansioso, com raiva, né? Insatisfeito ou triste diante de tantas mudanças que a pandemia trouxe aí para nós, para o nosso cotidiano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina. É também o mais ansioso do mundo. Para os profissionais, né, essa solidão, esse isolamento que a gente está vivenciando, também é reconhecido como um gatilho, como impulsor para transtornos de humor. Segundo uma pesquisa coordenada pela Fiocruz e feita em parceria com outras instituições, pesquisa essa disponível no site da instituição e também publicada numa revista internacional, sintomas de ansiedade e depressão afetam mais de 45% dos trabalhadores dos serviços essenciais durante a pandemia. Esse estudo foi feito aí entre Brasil e Espanha. Mais da metade desse percentual, ele sofre de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Além disso, constatou-se o abuso de bebidas alcoólicas, mudança nos hábitos do sono e 30,9% foram diagnosticados ou de doenças mentais. Como falei, essa pesquisa refere-se ao Brasil e à Espanha, foi feito pela web, e foi com foco nos trabalhadores de serviços essenciais. Então, não foi apenas com profissionais da saúde, ali da linha de frente, mas todos aqueles, todos nós, que na pandemia continuamos aí trabalhando, exercendo nossas atividades nas mais diversas áreas. Determinantes sociais da saúde, né, como as condições socioeconômicas e as inequidades em saúde, também explicam um pouco esse cenário. Nesse contexto, não vamos esquecer também do desenvolvimento, né, ou recaídas de transtornos mentais por dificuldades em acessar os serviços de saúde mental. Nesse período, houve a evitação de procurar um serviço de saúde, né, por medo de ficar doente, né, outros motivos. Devido ao período de distanciamento social, quarentena, isolamento, para essa população que já fazia o acompanhamento em serviços de saúde mental, houve a redução de estímulos, né, a redução do acompanhamento que faziam e alterações significativas na rotina. Bom, todos reagem de maneira diferente a situações estressantes. Vivemos uma situação estressante nesse momento, né? Como você responde a isso pode depender da sua história de vida, características familiar, da comunidade em que você vive. Então, essas e outras questões serão abordadas aqui na nossa live. Hoje, a gente conta com 3 super profissionais que vão nos brindar com sua companhia e com seu conhecimento. Então, nós temos a Ana Galuzzi. Oi, bem. Boa noite, Ana. Boa noite. E o grupo? Está entrando. Ana é terapeuta ocupacional e sanitarista, é especializada em gestão de serviços de saúde mental, trabalhou na rede privada e pública de saúde nas prefeituras de Santo André e de São Paulo na área de saúde mental e planejamento e saúde pública. Já atuou na área de formação, extensão universitária e supervisão de estágios da Faculdade de Terapia Ocupacional da USP e também da Prefeitura de São Paulo. É militante e atua na luta antimanicomial desde 1989, na área de economia solidária voltada para a demanda de pessoas em vulnerabilidade mental e social. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite para todos. Obrigada pelo convite. Vamos responder as questões que vocês nos trazem, né? Eu acho que eu gostaria de fazer uma abordagem em termos relacionados com a terapia ocupacional, enfim, e se relaciona com a ocupação humana. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Conosco,
Moacir Miniucci Bertolino Neto. Olá, é um prazer estar aqui, agradecer a todas e todos e todos. Meu Moacir. Moacir possui graduação em licenciatura, pós-graduado em saúde mental e saúde pública, é também mestre e doutor em saúde pública, foi coordenador municipal de saúde mental, álcool e outras drogas de Mauá, de 2013 a 2016, e representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo durante o mesmo período. Foi também conselheiro do CRP, na gestão de 2013 a 2016, membro da Comissão de Saúde e Conselhos de Fiscalização Profissional do Estado de São Paulo. Atualmente, ele é gerente do CAPES 2, né, CAPES do Centro. E com a gente também, hoje, está o Dr. Wimmer Botura Jr., médico psiquiatra, escritor, né, coordena o grupo de apoio a pais de portadores de transtornos de aprendizado na Associação Paulista de Medicina. Eu não estou ouvindo. Coordena o programa de atenção aos transtornos de aprendizado dessa mesma associação. E é professor convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje aqui também, né, nós teremos algumas perguntas dos nossos companheiros do grupo Periferia Reflexiva, e também contamos com a participação de vocês que estão nos assistindo e que podem mandar comentários e perguntas aí pelo chat, tá? Para dar início, né, vou fazer uma pergunta aí direcionada aos três. Podemos começar com a Ana respondendo. A dúvida é saúde mental na pandemia do coronavírus. Como manter o bem-estar nesses tempos de distanciamento social e de tantas incertezas? Nós, em terapia ocupacional, observamos sempre como as pessoas criam e constroem a sua história, né? Através do desenvolvimento de suas atividades, né? Que a gente divide mais ou menos no trabalho, nas atividades cotidianas, nas atividades intelectuais, culturais e de lazer. E o que a gente observa com a necessidade do isolamento, né, é que a rotina das pessoas muda completamente com a necessidade de você ficar mais tempo restrito, com menos contato social, né? Fora todas as incertezas que estão rondando, né? A área do trabalho, a área da manutenção da saúde em si, né? O medo de adquirir a doença, enfim. A gente precisa, né, de alguma forma, reinventar o nosso cotidiano diante dessa ameaça, que é uma ameaça invisível, né? É um vírus, a gente não consegue vê-lo, né? Mas a gente consegue sentir todos os efeitos dessa doença, então a gente precisa, de alguma forma, reinventar o nosso cotidiano, né? O que eu acho que é uma palavra de ordem, nesse momento, é o cuidar, né? Cuidar de si e cuidar dos que estão ao seu redor, né? Acho que a gente precisa tentar manter, em primeiro lugar, alguma atividade física, para que nosso corpo também não fique totalmente abalado por essa mudança de rotina. Outra coisa, dividir as nossas tarefas cotidianas com as pessoas que dividem o mesmo espaço conosco. Aprender coisas novas, coisas que a gente nunca fez, né? Para poder, no universo da curiosidade e do aprendizado, despertar novos interesses de forma que a gente consiga trabalhar os sentimentos de depressão e de ansiedade, né, que essa situação nos oferece. A gente costuma falar que fazer um pequeno projeto pode ser uma grande ajuda nesse momento,
porque um pequeno projeto pode ser uma grande manifestação na nossa vida, né? Importante também, porque como a gente está convivendo muito restritamente, só no seio familiar, e sem contato com as pessoas, né, de fora da nossa casa, da nossa comunidade, é a gente manter um pouquinho, um tempo que seja do nosso dia para nós mesmos, de forma que a gente possa desenvolver, né, alguma atividade que nos traga prazer nesse momento, né? Então, a necessidade de ter um tempo individualizado, porque nós estamos sendo obrigados a conviver 24 horas com os nossos familiares, enfim, e isso pode causar um desgaste. Outra coisa, dividir nossas tarefas, porque o nosso cotidiano está extremamente acumulado de tarefas, de todas as tarefas domésticas e do trabalho. Aqueles que conseguem trabalhar em casa estão acumulados com o trabalho de casa. Os que têm que obrigatoriamente sair para trabalhar estão vivendo a angústia de ter o contato com o meio externo. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar algumas saídas para a gente tentar manter nossa saúde mental. Acho que é isso, por enquanto. Tá certo. Eu não tenho reparos à fala da Ana Galuz, né? Foi muito boa, né? Eu queria só acrescentar algumas problemáticas, né? Que a gente tem que pensar que a maior parte da nossa população ela tem poucos recursos para tanto dentro de casa quanto fora, né? Para lazer, cultura, esporte, o que também está muito prejudicado agora na pandemia. Eu penso que além das ações que a Ana trouxe, né, eu acho que aqueles que têm meios, né, de manter o contato, mesmo que à distância, via internet, como nós estamos fazendo aqui, devem fazer, né, e tentar se manter informado sobre o que está acontecendo na medida do possível. Só que aí entra uma outra problemática, que é como distinguir o que é real do que é fake news, né? E de como lidar com todas as notícias verdadeiras e mesmo assim preservar a saúde mental, né? Estamos num exercício que tanto pessoalmente, para a população em geral, é um desafio de como pensar na saúde do próximo, né, que podemos transmitir o vírus para os demais, né, e, ao mesmo tempo, nós devemos pensar também como diversos governantes estão informando muito mal a sua população e, às vezes, eles mesmos estão propagando notícias falsas, né, o que também aumenta a angústia de toda a população, que por vezes não pode confiar nem em seus governantes, porque não seguem as orientações, inclusive dos especialistas da área, né? Então, resta a população se informar, se mobilizar, né? E também cuidar de si, né? É um grande exercício para quem está conseguindo se manter isolado, também de aprender a viver consigo mesmo, né? Que é algo que a pandemia está nos forçando quando é possível o isolamento. Eu penso que não é uma tarefa fácil, né? E que gera, assim, muita angústia. Estamos vendo nos serviços de saúde mental a demanda aumentando na atenção básica, né? O que vem demonstrando o quanto essa pandemia e a pandemia de desinformação está angustiando toda a população. Eu espero ter colaborado com a minha resposta. Né? Boa noite a todos e todas que me ouvem nesse momento. Eu quero cumprimentar de uma maneira especial nossos convidados, Ana Galuzzi, Moacir Bertolino e Wimmer Botura.
Cumprimento também a nossa mediadora, Graciele Rufino. Cumprimento os nossos colegas da Periferia Reflexiva, que ainda não estão na tela, o Eudes Cristino e Eliana Queiroz. Antes de entrar na minha pergunta, eu queria dar um informe aqui para toda a população aqui da periferia de Cidade Ademar, Pedreira, que estão os que nos ouvem, uma informação de muitíssima importância. Em breve, vai ser inaugurado aqui na região o CAPS Álcool e Drogas, que é uma reivindicação antiga aqui do Movimento Popular de Saúde. Então, é um equipamento de saúde mental que está sendo aguardado com muita ansiedade aqui. O nosso foco aqui nesse evento, o nosso objetivo principal é levar conhecimentos, levar orientações que sirvam para melhorar a qualidade de vida da população aqui dessa região periférica, com imensas dificuldades de moradia, de sobrevivência, tudo isso. Este é o nosso foco. E, considerando isso, eu queria perguntar para os três debatedores que estão conosco o seguinte: tendo em vista que uma rede de atenção à saúde mental, uma rede pública que é necessária para garantir a qualidade de vida de uma população afetada por inúmeros problemas de moradia, problemas de saneamento ambiental, e agora na pandemia, uma situação econômica que não veio com a pandemia, ela já estava aqui, mas com certeza foi afetada, foi agravada por essa situação de pandemia. Então, para muita gente, esse momento é um momento de desemprego, aquela ansiedade, aquela angústia de não ter o alimento para levar para casa, de não saber quando, não ter a expectativa de ter em breve uma renda para levar para sua família. Então, a minha pergunta é, para os profissionais que aqui estão debatendo conosco, a rede de atenção à saúde mental, agora falando do município como um todo, o Moacir é gerente de um CAPS lá na Zona Norte, esta rede, ela está sentindo na sua demanda os impactos dessa situação, que já foi muito bem colocada aqui, a Grace fez uma pincelada sobre aquilo que está afligindo a nossa população nesse momento. Os nossos debatedores também entraram nesses aspectos, né? Mas a minha pergunta nesse momento é: a rede está sentindo os efeitos na pandemia, traduzindo-se numa maior demanda por serviços de saúde mental? Essa pergunta já eu vou emendar uma outra, que é o seguinte: a rede está respondendo adequadamente a esse aumento de demanda, respondendo não só quantitativamente, mas também qualitativamente, no sentido de atender os novos problemas surgidos no momento de pandemia. Então, dirijo a minha pergunta, vou seguir a mesma ordem que a Grace seguiu, então vou pedir à Ana que nos dê a sua resposta. Por favor, Ana. Theo, acho que a gente observa que o aumento dos distúrbios relacionados à saúde mental tem batido a nossa porta de diversas maneiras,
não só diretamente no serviço. Nós recebemos, às vezes, mensagens, comunicados de pessoas que já estiveram no serviço e que voltam a nos procurar nesse momento, que tem sido um momento de extrema sensibilidade e de muito conflito, o que altera muito, muito a saúde mental de todos nós. E, inclusive, as pessoas relatando outros distúrbios que nunca tiveram e que passaram a ter nesse período. A gente sabe que a condição da nossa população é extremamente delicada, porque, inclusive, a gente tem um arranjo urbano muito deficiente no sentido dessa privação da liberdade que nós estamos tendo. Então, a gente tem muitos problemas aí relacionados às condições socioeconômicas, junto com a pandemia, o que altera mais ainda o estado mental das pessoas. Como, na verdade, esse governo, não tem tido a responsabilidade de orientar e de praticar ações que favoreçam o embate a essa pandemia, dessa mesma forma, o que nós temos percebido, eu tenho tido contato com um grupo de profissionais, num grupo de estudos na Faculdade de Terapia Ocupacional da USP, também não orienta com clareza os serviços de saúde mental. Os próprios funcionários não têm tido uma orientação adequada desde o início da pandemia. A gente percebe que no começo houve uma restrição, tipo, vocês não podem mais fazer atendimentos presenciais, ou esses atendimentos têm que diminuir, ou não podemos mais fazer atendimentos em grupo, e os individuais têm que ser diminuídos. Os profissionais se viram perdidos, eu acho, eu entendo, porque não teve uma orientação, e continua sem uma orientação. Na verdade, cada serviço acaba assumindo determinados padrões de atendimento dentro das orientações gerais que uma pandemia precisa ter. A higienização, o uso de EPIs, o uso de máscaras, os cuidados, tudo. Mas eu tenho percebido que os serviços estão também com muita dificuldade de reinventar a atenção à saúde mental, porque, na verdade, a gente tem que ter uma nova forma de atender para poder conter a epidemia ao máximo possível e, ao mesmo tempo, não podemos deixar de atender. Então, eu sinto que está faltando, por parte do Ministério da Saúde, uma orientação para os profissionais também. E a saúde tem centrado muito a sua atenção nos hospitais, em função da emergência da epidemia, e não tem discutido com os outros equipamentos como se faz a atenção em saúde mental, por exemplo, no território, como se faz a atenção territorial, como se faz a manutenção do acompanhamento dos usuários sem colocá-los em risco. O que eu percebo é que existe uma certa desorganização e que cada cidade, cada estado e até mesmo cada equipamento de saúde está tomando atitudes discutidas dentro do seu universo, mas que não mantém uma padronização ou uma orientação de forma a orientar melhor todas as equipes de trabalho. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Eu não sei se os outros colegas também percebem isso. Eu até vou passar a palavra para eles, mas eu acho que a gente tem tido muita dificuldade em encarar as consequências da epidemia. Obrigado, Ana. É com você, Moacir. Obrigado, Theo. Eu queria colocar que
sim, o Ministério da Saúde ele está devendo muito para a saúde mental, né? Os dados, não só do Brasil, mas internacionais, apontam um aumento dos problemas relacionados à saúde mental, gerados também por questões sociais, né? E temos um aumento da procura por serviços de saúde mental, tanto nos especializados, tanto na atenção básica, né? Isso os próprios governos estão divulgando, né? E partindo do ponto que a Ana Galuz traz também, o Ministério da Saúde não só não está fazendo seu papel, que é de orientar e dar a diretriz, né? Mas na questão da saúde, sem considerar a pandemia, ele está fazendo um ataque geral à atenção psicossocial, né? No final do ano, o governo federal tentou emplacar um revogaço das portarias de saúde de atenção psicossocial e vem gradativamente cortando recursos e dificultando o financiamento da atenção básica, né? O que nos preocupa muito, né? Então, temos um caminho apontado pelo Ministério da Saúde, que é um caminho de retrocessos, né, e de dificuldades. Enquanto as equipes de saúde mental, estão batalhando contra essa pandemia e contra os efeitos na saúde mental também da população, e estão ficando já exaustos, o Ministério da Saúde, ele desgoverna, né? Ele dá orientações contraditórias, ele ataca a própria rede de atenção psicossocial e a rede de atenção básica, desfinancia a rede, né? O que, durante a pandemia, eles acabaram com o NASF, né? Então, assim como na gerência da pandemia, em que o nosso ministro da Saúde, que é especialista em logística, conseguiu mandar as doses de Manaus para o Acre e do Acre para Manaus. Então, dá para se imaginar que, tipo, num ponto que ele é especialista, ele falha dessa forma, imagina nos pontos que ele não faz ideia do que está fazendo, né? E tivemos recentemente a nomeação como coordenador de saúde mental, álcool e outras drogas, um defensor declarado da eletroconvulsoterapia e dos serviços ambulatoriais e declaradamente contra uma rede de atenção psicossocial. Então, o futuro, se assim continuar no Ministério da Saúde e no governo federal, o futuro da rede de atenção psicossocial e da atenção básica é não existir, né? E aí teremos, em tese, um problema resolvido, né? Porque eles não terão mais que cuidar disso. Mas a população terá um grande problema, porque não terá assistência em saúde e saúde mental, né? É conhecido e muito estudado que a atenção básica resolve de 80% a 90% dos problemas de saúde da população, né? Coisa que não existirá sem esses serviços públicos, gratuitos e universais, que cuidam da saúde de forma integral, né? Então, a perspectiva daqui para frente é de termos muitos retrocessos, e quem sabe o fim do SUS, que apesar de estarmos muito ruins no combate à pandemia, é o que não nos deixou morrer o dobro ou o triplo de pessoas, né? E o SUS não fez mais porque o governo federal não deixou. Obrigado, Moacir. Passo a palavra agora para Vimer Botura. Com você, Vimer. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. E é muito interessante o tema. E vou aqui... Primeiro, em relação à tua pergunta, essa pergunta do SUS,
da questão do CAPES, da questão da assistência coletiva, o Estado, e o Estado que eu falo não é o Estado de São Paulo, o Estado, né, sempre dimensionou e continua dimensionando os serviços coletivos por baixo, né? Sempre nós temos a falta ou de recursos, ou de pessoas, ou de informação. Isso é clássico na nossa, infelizmente, na nossa saúde pública. Eu entendo que isso tem muito a ver com um conceito que vem da economia chamado custo-benefício, em que fala-se muito nisso, mas é uma reflexão importante a se fazer sobre isso. Porque custo você reduz e mede quanto reduz. Mas o benefício não se mede. E, muito mais, o benefício inicial, aparente, pode ser um grande malefício para frente. Tem sido assim ao longo de muitos anos no nosso país, em que a tecnocracia para administrar essas questões se mantém por uma lógica baseado no conceito de custo-benefício. Custo pertence a um universo, é mensurável, o benefício não é mensurável. Mas é um conceito que se usa muito, e quando eu estou falando sobre esse assunto, não é que eu me oponha ao uso deste mecanismo de raciocínio para dimensionar os serviços coletivos, serviços públicos, os serviços em geral. Não é que eu me oponha a isso. Eu apenas mostro esse lado para que haja uma reflexão mais profunda sobre o que é realmente custo-benefício, né? Então, isso é importante, porque não há como não trabalhar com essa referência também. Eu não conheço outra forma de trabalhar sem essa referência, mas é importante que se questione isso. Outra coisa importante que eu entendo que vai chegar na questão da pandemia. Bom, então, assim, os serviços são subdimensionados normalmente. Imagino agora na questão da pandemia, com vários complicadores que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, quando chegamos na questão da pandemia, uma coisa que é lamentável, que é muito ruim e que acontece muito, é que eu vejo mais pessoas preocupadas em encontrar culpados do que encontrar soluções, levando as questões para questões pessoais no lugar de buscar soluções efetivamente. A pandemia, ela é um fato novo para qual nós não estávamos preparados, nós como sociedade, nem as instituições, nem a Organização Mundial da Saúde, ninguém estava preparado para lidar com ela. Houve uma negação por parte da China, a princípio, do que ocorreu, houve uma série de orientações equivocadas da própria Organização Mundial de Saúde, houve uma série de informações equivocadas de todas as instituições, e seria muito importante que as instituições e as pessoas pudessem examinar aonde foi que eu errei, porque todos erraram, e possivelmente todos estamos errando ainda. Enquanto houver essa busca de eleger culpados, nós nos distanciamos das soluções. Porque quando se elege culpados, as pessoas querem eliminar os culpados. E os que a gente culpa vão querer se defender contra-atacando quem os ataca. Ou seja, o problema que nós temos que solucionar não tem a atenção que precisamos ter. Nós vimos um uso do termo ciência de uma forma profundamente errada, reiteradamente repetida, e as pessoas, por não conhecerem o conceito de ciência mais a fundo, repetem isso e outras acreditam em coisas que não se poderia acreditar. Então, são conceitos equivocados. Outro fenômeno muito importante,
que eu entendo que é dos mais importantes, é o fenômeno da comunicação. Vocês se lembram, eu vi aqui, vocês trabalham até com questão de drogas, CAPs de álcool e drogas. Vocês se lembram da década de 90, começo dos anos 2000, a campanha Droga Mata? Droga Mata. Aquela coisa gritante, grandiosa, chocante. As pessoas que faziam isso acreditavam que isso poderia levar a uma diminuição do consumo de droga, levar as pessoas a se desinteressar pelas drogas. Mas, na verdade, as pesquisas mostraram que esse tipo de mensagem gerava mais problemas do que soluções. Esse fenômeno chama-se grandiosidade. Você hiperdimensiona um problema e choca. Quando surge a grandiosidade e choca, e vocês que trabalham com droga podem confirmar isso, nas famílias em que há as dependências mais graves, os pais são grandiosos, do tipo assim, a mãe viu o filho com cigarro de maconha e fala, é um drama, meu Deus do céu. O pai fala, bobagem, não é nada demais. São grandiosos por extremos. Um maximiza, o outro minimiza. Esse é um fenômeno de comunicação que acontece em todas as nossas circunstâncias. Então, na abordagem ao Covid, houve inicialmente uma tentativa de negação, depois houve um alarde brutal, uma coisa chocante, e sempre que há a grandiosidade, as pessoas reagem de 3 maneiras. A primeira maneira, que seria o ideal, é sentir medo e usar o medo que protege. Mas, infelizmente, isso acontece com a minoria. A segunda tendência é ter um medo paralisante, em que a pessoa, em vez de se defender, ela ou se paralisa ou se põe mais em risco. É como aquela pessoa que, num possível acidente de trânsito, ela, em vez de pisar no freio, pisa no acelerador. Né? O medo leva a uma atitude autodestrutiva, que era isso que tinha a ver lá com o droga mata, etc. Então, e a terceira via é a via da negação. Se nega. Então, sempre que nós somos informados que há uma doença, todos nós, a primeira tentativa nossa é tentar negar aquilo. São fenômenos que acontecem, e eu digo, quando eu falo isso, eu não elejo culpados nem responsabilizo ninguém. O que nós temos que fazer é procurar soluções e entender que todo mundo errou, todas as instituições erraram e ainda erram quando negam os seus próprios erros. Então, nós precisamos olhar para um sistema. E o sistema, ele está doente, muito doente. O que acontece com essa doença do sistema, com essa coisa lá que faz alarde, que é complicadíssima, gera perda da credibilidade. Vimer, desculpe um instantinho, uma interrupção, me desculpe. Eu queria pedir para você concluir sua fala, porque nós estamos monitorando a reação do público e a nossa colega Eliana Queiroz certamente trará perguntas do público. Então, por gentileza, você pode... Mais um minutinho, pode ser? Só um minutinho para encerrar. Pois não? Então, é o seguinte, esse fenômeno gera perda da credibilidade. E a perda da credibilidade gera desespero, desesperança. Sentimentos importantíssimos e fundamentais que nós precisamos resgatar na sociedade. E isso só se resgata com informação precisa, com verdade, com transparência, o que nós não vemos acontecer, infelizmente, nesse momento. Então, na minha fala, eu quero convidá-los, quero convidar quem nos assiste para questionar sobre esses aspectos e buscarmos, então, se nos dedicar à busca de soluções no lugar da busca de culpados. Falei o que tinha que dizer. Obrigado, Vimer. Eliana Queiroz, ela está pronta para entrar, por favor? Boa noite a todos e todas. Eu vou passar 2 perguntas do público. Só um momento.
segundo pesquisas, também houve aumento do consumo de bebida alcoólica. Isso pode ser considerado um sintoma relacionado à saúde mental? Essa é uma pergunta da internauta Lourdes Silva. E a outra pergunta é: como é que a gente faz para saber acessar a rede dos CAPs, né? Se existe um site que a gente pode fazer uma pesquisa dessa rede? Essas são as duas perguntas que tem aqui no Facebook. Eu queria pedir aos nossos três convidados que cada um procurasse responder ao que foi proposto pela Eliana em 3 minutos. Começando por Ana, depois Moacir, depois Willer. Então, começando pela primeira pergunta. Como, na nossa sociedade, o álcool é legalizado, né, o consumo de álcool, as pessoas não compreendem ainda, né, que o consumo excessivo de álcool é mesmo um problema de saúde mental. Com certeza, o álcool tem um alto grau de toxicidade e pode causar diversos danos, né, tanto ao organismo, quanto ao encéfalo e quanto à saúde mental. Realmente, quando a gente fala de um consumo elevado ou um consumo excessivo de álcool, nós estamos falando de uma problemática de saúde mental. Não são só as drogas ilegais, aquelas que não são legalizadas, que trazem prejuízo às pessoas e à sua saúde mental. O álcool e a nicotina do cigarro, os dois legalizados, trazem problemas de saúde. O álcool, em especial, traz grandes problemas em saúde mental. Então, realmente, se a gente está discutindo saúde mental, a gente tem que incluir o aumento do consumo de álcool, de bebida alcoólica, no rol das consequências da epidemia e das consequências em saúde mental. Com relação à segunda pergunta, nós temos nos sites da Prefeitura, do Estado, das secretarias de saúde, né, como forma de comunicação, uma lista de todos os serviços em saúde mental, né, não só os CAPs, né, os outros serviços também. Os centros de acolhimento, os serviços específicos para criança e adolescente, os centros de convivência e cooperativa. Então, em termos de informação, a gente pode conseguir informação. Agora, acesso é muito mais do que informação, né? Quando a gente fala acesso, é como a gente consegue entrar e se inserir no serviço, né? Com relação a isso, o primeiro passo que as pessoas devem tomar, né, a primeira medida, é o acompanhamento nas unidades básicas de saúde, né? É necessário que as pessoas frequentem, né, a unidade básica de saúde, aonde ela vai poder ser encaminhada, né, para o serviço. De outro lado, quando a pessoa está precisando num momento de crise, ela pode acessar os prontos-socorros, né, dos hospitais, e ela pode procurar um CAPS que possa dar resposta, né, à necessidade daquele momento. Então, acho que o acesso depende muito da pessoa estar bem encaminhada e orientada, o que nem sempre acontece, né? Mas eu acho que os CAPs e os serviços de emergência, eles estão preparados para acolher as pessoas que os procuram, né? A gente costuma dizer que tem o território tem uma organização e uma regionalização dos serviços, mas o acesso ele pode estar, né,
sendo ampliado, dependendo da necessidade da pessoa, ou assim, a maneira que ela está sendo acolhida naquele momento. Então, eu acho que, em primeiro lugar, falta a informação. E, em segundo lugar, o que eu faço, né, se eu estiver me sentindo mal, ou tenho uma pessoa na família que esteja em crise ou passando muito mal, enfim, em termos de saúde mental. O acesso é uma das coisas mais importantes para a funcionalidade da rede de serviços. Não adianta uma pessoa bater a porta de um serviço e não ser acolhida na sua demanda, não significa também ser atendida imediatamente, mas que ela possa ser encaminhada e acompanhada ao serviço que for necessário no caso dela. Né? Com relação a isso, eu penso que a comunidade tem que estar muito bem informada e comunicando através dos conselhos de saúde, né? Os conselhos que existem nas unidades, a comunidade daquela região. Né? Eu penso que o acesso ao conhecimento e a possibilidade de acesso não se restringe aos profissionais, muito pelo contrário. Né? Eu acho que a comunidade tem que buscar essa comunicação, essa informação, e ela tem que estar instrumentalizada para poder acessar os serviços. Né? E, nesse sentido, a participação popular dos movimentos de saúde, dos conselhos de saúde, das organizações que discutem o território, é ainda mais importante do que a ação profissional no caso do acesso. Tá? Então, acho que mais ou menos é isso que eu queria falar. Moacir, por favor. Sobre o acesso aos CAPs, né, e a rede de atenção psicossocial, a Ana Galuzzi já brilhantemente já expôs, né? O principal ponto de acesso primário é a atenção básica, né, às unidades básicas de saúde. Para consultar onde tem os serviços, a maior parte das prefeituras tem disponível em sites, né, ou acessando qualquer serviço de saúde, dá para saber onde que tem outros serviços, né, seria o ideal é acessar através da unidade básica de saúde mesmo. Falando do aumento do consumo de álcool, concordo com a Ana, né? E só que eu quero apontar que uma pesquisa de aumento de consumo de álcool não quer dizer necessariamente que todos aumentaram e que houve um consumo excessivo. Tudo aponta para que sim, né? Mas também pode ter aumentado o número de pessoas que consomem álcool. Tem que se aprofundar os estudos. Mas, sim, o álcool é uma questão também relacionada à saúde mental, assim como o tabaco e todas as drogas. Mas nós temos que olhar para o problemas relacionados a drogas com muito cuidado. Não estamos aqui dizendo que deva se proibir, tornar o álcool, o tabaco ilegal. Inclusive, caminhamos para a discussão de legalização de outras drogas. É necessário existir assim como outras coisas, uma educação sobre drogas, falar abertamente sobre drogas. Como o Imer disse, né, falar de forma grandiosa da droga mata, já mostrou que não traz sucesso, muito pelo contrário, né? Então, temos que tomar cuidado nesse debate. Também queria fazer um comentário sobre a fala do Wimmer, né? Eu concordo plenamente que temos que dar as informações corretas, né?
e temos que trabalhar para soluções, né? Na rede de atenção psicossocial está posta a solução. Precisamos ampliar, precisamos investir, precisamos de cuidados comunitários. Para cuidar da ansiedade na pandemia, precisamos atacar os problemas, né? A população está com fome, a população não tem onde morar. Onde que vai cumprir um lockdown a pessoa que está em situação de rua, né? Então, só que também temos que apontar que tem governantes que estão atacando frontalmente todas as políticas públicas, né? Que, no caso principal, é o governo federal, né? Que tem sistematicamente atacado todas as medidas, tanto de combate à pandemia, tanto o próprio SUS, né? Então, temos que também trazer à tona essa questão, que não tem muito jeito de não ser grandioso, porque o dano está sendo grandioso, né? Obrigado, gente. Espero ter colaborado. A frequência é realmente um transtorno em si, ou um transtorno em si, ou consequência de outros transtornos. Fato. Há um aumento durante a pandemia, durante o isolamento, na verdade, né? Há um aumento que as pessoas ficam em casa angustiadas, é um aumento. Há um aumento tanto da forma que o Moacir falou, como um aumento puro e simples, e há um aumento, o risco maior do aumento na dependência, no mau uso, né? Então, é um fato, não dá para se negar. Segundo, em relação ao CAPES, é simples, olha, pessoal. Existem os meios, e principalmente, quem quer achar, entra no Google, acha os CAPES. Simples. Acabou. A questão é: como tentar evitar ou reduzir no âmbito individual ou familiar situações que podem ampliar o estresse, provocar depressão e outros problemas relacionados à saúde mental? Quando a pessoa deve procurar ajuda profissional e como fazer isso? Vamos começar. Vimer, pode começar? Por mais que a gente dê, é bastante complexa, porque é o que a gente busca o tempo todo, das pesquisas, do nosso trabalho, nossa prática, e assim por diante. O que eu entendo como uma forma mais simples de se conseguir isso é desenvolver a capacidade das pessoas perceberem as outras e perceberem a si mesmo. Um dos maiores fontes de sintomas de transtornos mentais, tirando questões que nascem de estrutura genética, de adoecimento, etc., mas a grande maioria dos fenômenos mentais começa na comunicação, na relação pais-filhos. E quando as pessoas não se sentem ouvidas, não se sentem percebidas, elas vão desenvolver determinados tipos de problemas, ou mentais ou físicos. Então, o como fazer é desenvolver nas pessoas a capacidade da escuta. Uma autora chamada Dorothy Briggs Corcaio, ela fala em atenção concentrada, que é um dos melhores remédios que existe em qualquer relação. É quando você fala, eu penso sobre o que você fala. E deixe você perceber que eu estou pensando sobre o que você fala. Quando eu penso sobre o que você me diz, o que o meu filho me diz, ou o paciente me diz, eu estou dizendo a ele sem elogios. Estou dizendo, você é importante, você é interessante, você tem significado. Isso cria uma visibilidade para a pessoa, uma individualidade. Isso é a matriz para qualquer questão de saúde mental ou de qualquer jeito. A pessoa pode até ter uma doença, mas se ela tem a validação, se ela se sente percebida e se ela é capaz de perceber, a doença é apenas uma doença. Se ela não se sente percebida e não é capaz de se perceber, qualquer coisa é uma grande doença. Espero que tenha sido curto e claro. Era isso que eu tinha a dizer.
Eu vou passar a palavra agora para o Moacir, beleza? Beleza. É uma pergunta bem importante, né? Eu acho que o Zimmer coloca uma das formas de se cuidar disso, né? Que sim, a gente precisa estar aberto ao diálogo, à escuta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar numa coisa que existe muito na sociedade, que nós sempre estamos buscando essa doença, esse problema, né? E que a gente, na luta antimanicomial, né, a gente coloca essa doença entre parênteses, né? Que a gente cuida do sofrimento humano, não que a falta de diálogo, a falta de escuta não gere isso, gera. E concordo, é a principal fonte desse a relação pais e filhos e com a comunidade são principalmente as principais fontes de sofrimento, né? E temos que acrescentar ali as questões sociais, né, ambientais, que também geram sofrimento. Atualmente, uma das coisas que mais gera sofrimento antes da pandemia, né, que agora é a própria pandemia, por exemplo, o transporte ao trabalho, né? O quanto isso estava sendo demonstrado em que estava gerando estresse, ansiedade e problemas relacionados à saúde mental da população, né? E então esse é um cuidado mesmo para dentro de casa que é da sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, né, que ninguém presta, ninguém serve se não está consumindo, se não está feliz, né? Então, a gente também tem que respeitar, aí no ambiente familiar também, momentos que nós não estaremos bem, e que necessitaremos de cuidado, não necessariamente especializado, né? O momento de buscar uma ajuda da rede de atenção psicossocial pode ser a qualquer momento, mas um sinal de que você precisa é que esse sofrimento está atrapalhando a sua vida, né? Você não está mais conseguindo fazer o que você fazia, né? Não necessariamente porque não estou produzindo, mas porque não quero mais, ou não consigo mais, não só produzir, mas estar bem, né? Que não estar bem faz parte da vida, mas estar sempre mal também não é o que é algo que é saudável, né? É salutar. Né? Então, temos que buscar ajuda, seja especializada, ou de amigos, ou de parentes, sempre que notamos que aquilo está nos atrapalhando. Inclusive, isso pode promover a tua saúde, né? E não deixar que isso se torne um problema maior, que gere outros sofrimentos para a sociedade e para você, né? Acho que é isso. Para finalizar, Ana? Completando um pouco o que o Zimmer e o Moacir falaram, por incrível que pareça, a pandemia nos trouxe também a possibilidade de refletir um pouco como a nossa sociedade andava caminhando até esse momento. Nessa sociedade extremamente capitalista, em que a produção é a coisa mais importante, né, para o lucro, a nossa vida estava tendo também uma aceleração fora do normal, né? As pessoas precisavam trabalhar muito mais para conseguir o mesmo. Elas tinham que se submeter a condições de trabalho, de transporte, de moradia, cada vez piores, porque a crise econômica não vem só com a epidemia. A gente vivia, era como se a gente vivesse 25, 26 horas por dia. A gente estava ligado o tempo inteiro. E isso causa um desgaste nas pessoas e nas relações familiares, nas relações comunitárias, né? E esse estresse acaba
trazendo muitos conflitos. Por isso é que, nessa hora, a melhor coisa a se fazer é a gente poder ter respeito, né? A gente deve ter a escuta, como disse o Wilmer, a gente tem que ter respeito e empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Os pais têm que ouvir os filhos pensando como se eles estivessem no seu lugar. Assim, os filhos também têm que compreender os pais como se nesse lugar estivessem, né? A gente precisa da relação de respeito e de empatia para que a gente possa ter uma comunicação e uma relação, né, satisfatória. Agora, isso é muito difícil quando as condições sociais também atrapalham muito a nossa vida. Num grau de intensidade crescente, né, a procura de um serviço ou a busca de uma ajuda em saúde mental, eu concordo com o Moacir, ela deve acontecer quando o sofrimento ou o desconforto, né, em saúde mental se torna algo que você não pode mais negligenciar, porque esse desconforto está te trazendo uma impossibilidade de continuar vivendo na sua vida cotidiana, na sua vida do trabalho, na sua vida na família, enfim. Quando o desconforto e o sofrimento tornam-se algo muito, no sentido que impedem, né, a sua relação com o mundo, você deve procurar realmente ajuda profissional. Isso não significa... Aí eu concordo muito com o Moacir, eu também sou militante da luta antimanicomial, que essa pessoa é um doente, que ele tem um transtorno. Não, porque uma pessoa que pode não ter nada de tão assim qualificado, né, no Código de Doenças, né, pode estar em sofrimento mental também, pode estar sofrendo emocionalmente também. Então, eu acho que a gente tem que perceber, né, ou se a pessoa não percebe, aqueles que estão perto dele, que esse sofrimento está se tornando insuportável. Então, aí é necessário, ou impeditivo da sua vida normal, aí é necessário buscar ajuda profissional. Certo. Theo, você tem mais uma questão para a gente fazer a última rodada de perguntas para o pessoal? Tenho sim, tenho uma questão. Eu acho que a gente tem o costume, né, de entender, de perceber o sofrimento mental do ponto de vista individual. E realmente nós sentimos como indivíduos, né? Mas uma coisa que eu acho que a pandemia nos ajudou a entender também, que o sofrimento mental ele aparece como um fenômeno coletivo. Então, a minha pergunta para os nossos convidados é o seguinte: até que ponto o sofrimento das pessoas, dos indivíduos, ele se manifesta como um reflexo de uma sociedade doente? Para quem vai sua pergunta, Theo? Como temos feito, né, a pergunta pode ser para os três, né? Então, podemos começar com a Ana. É uma pergunta complexa essa que você está colocando, né? Na verdade, quando a gente classifica, né, as pessoas em termos de doença, a gente está restringindo o universo desse sofrimento a uma condição particular, individual,
às vezes até causada por um elemento externo, enfim, isso diminui a possibilidade de a gente discutir no coletivo, né, como a gente deve encarar a situação da saúde mental. As condições que nós estamos inseridos acabam por influenciar muito os nossos estados individuais e os nossos estados no coletivo. Né? A gente não pode, eu acredito, classificar as pessoas como doentes, enfim, se a gente não perceber, né, todo o estado de contexto em que essa pessoa se encontra. Como o Moacir já falou, quando você discute drogas, você tem que tomar muito cuidado. Quando você discute saúde mental, você tem que tomar muito cuidado. Porque senão a gente causa um isolamento da pessoa e ela é classificada como o louco da comunidade, o louco entre aspas, né? É considerado aquela pessoa que tem o transtorno. E com isso a gente diminui a possibilidade de observação desse coletivo. Esse indivíduo que está manifestando alguns sinais, ele pode estar manifestando a condição do coletivo onde ele está inserido. Né? E por isso que a gente não deve observar o fenômeno da saúde mental, no meu entendimento, como uma questão individual. Nós temos que ver que contexto é esse familiar que essa pessoa vive, que contexto essa família está inserida no coletivo, né? Como esse coletivo está inserido na organização urbana da cidade, né? Que a nossa diferença, né, de classes e de condição econômica é gritante no país. Então, a gente não pode observar um único fenômeno igual para todas as pessoas e para todas as coletividades. Né? A gente tem que respeitar as diferenças que podem estar afetando a vida dessa pessoa. Tanto aquela que tem uma condição privilegiada, quanto aquela que tem uma condição precária de vida. Então, a gente tem que observar esse fenômeno, né, no meu entendimento, como uma questão muito mais do contexto coletivo do que na classificação das doenças, no meu entendimento, pelo menos. Moacir, com você? Na mesma linha da Ana, né, eu queria colocar uma coisa, né? Por muito tempo, a clínica psicológica, a clínica psiquiátrica e a clínica na saúde mental buscou fazer com que aquele sujeito aceitasse ser um sujeito violentado, né? Que aceitasse sua condição de que está sofrendo e a culpa é dele, né? Que ele que não se ajusta à sociedade, né? E que ele precisa aceitar a sociedade como ela é, né? A luta antimanicomial, a atenção psicossocial, e também a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, ela remodela isso, destrói isso e transforma numa outra coisa, né? Os serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, a rede de atenção psicossocial, o SUS, no cuidado de saúde mental, entende que a maior parte do sofrimento humano não é causada por ele próprio, né? E mesmo aquele que é um sofrimento dele, foi gerado de algum ponto, né? Então, o que tudo isso significa, né? Que estamos aqui para não só cuidar de quem está sofrendo, mas mudar o ambiente onde nós vivemos, em comunidade. Porque esta comunidade, esta sociedade como está, nos gera sofrimento, né?
E que isso que precisa mudar, né? Desde ser uma sociedade inclusiva, que aceita a diversidade, mas também que tenha condições de vida, que tenha saneamento básico, que tenha serviços de saúde, que tenha moradia para todos, que todos tenham acesso a uma alimentação de qualidade, né? Educação. Não adianta muito a gente cuidar de saúde mental se a pessoa não tem o que comer, né? Ah, você está sofrendo, eu vou te dar um benzodiazepínico aqui que você vai ficar melhor, mas com fome, né? Não tem onde dormir. Aí você vai falar para a pessoa que não tem onde dormir, que está passando fome, que ela não pode beber, que é de madrugada, que ela mais consegue é álcool e outras drogas, né? Temos que dar condições de moradia, de renda, economia solidária. Então, a solução para o sofrimento humano é remodelarmos a sociedade. A luta antimanicomial não luta para simplesmente adequarmos os serviços de saúde mental. É uma luta societária, por um projeto de sociedade, né, que queremos todos incluídos nela, né? Então, eu encerro por aqui a minha resposta. Limer? Oi. Bom, eu vou dizer o seguinte. Quando nós falamos da sociedade doente, é uma verdade. Mas quando eu falo da sociedade doente, eu tenho que considerar que eu sou parte dessa loucura da sociedade. Não é a sociedade lá e eu aqui. Eu sou parte dessa sociedade enlouquecida. Eu contribuo para ela e como posso contribuir para melhorá-la. Mas é muito importante que a gente trabalhe sempre, como eu falei no começo, ao invés de eleger culpados, compreender mecanismos. Então, por exemplo, para um extremo, a doença mental é a culpa de uma pessoa, que é um absurdo, até porque ninguém tem culpa de nascer doente ou ficar doente, né? Isso é uma coisa antiga, um discurso antigo, e se culpava até uma pessoa, uma família, quando tinha uma epilepsia, uma hanseníase, coisa assim. Isso é um discurso muito antigo. Não serve mais isso. Nós temos que olhar para buscar soluções. E nesse aspecto, eu entendo que nós temos que olhar para uma palavra chamada relação. A relação parte todo. Relação pessoa-coletivo. Relação indivíduo adoecido e sociedade adoecida. Se a gente não olha para a relação, nós vamos continuar no mesmo erro que vem acontecendo na sociedade há milhares de anos. Se elege culpados, se elimina culpados e o problema continua. Muito bem. Nós vamos trabalhar a mudança, então, de culpa para responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. E na minha concepção, a grande maioria dos nossos problemas não se deve à má intenção, mas se deve à má comunicação, à má interpretação, ao maldito, que aumenta a chance de ser mal interpretado. Muito mais isso do que má intenção, porque se fosse por má intenção, nós não teríamos sobrevivido até agora. A quantidade de pessoas mal intencionadas, na minha concepção, é muito menor do que se imagina. E a má comunicação aumenta a possibilidade de até julgarmos pessoas como sendo pessoas do mal, etc. Então, um dos aspectos importantes é que nós julgamos muito. Nós julgamos muito e compreendemos pouco. Precisamos trabalhar na compreensão, até na compreensão do adoecimento. Se nós compreendemos o adoecimento que é da pessoa na relação dela com a sociedade, com a família, da família com a sociedade, assim por diante, nós aumentamos muito a nossa chance de criar pessoas mais saudáveis e sociedade mais saudável. Fundamentalmente olhar para isso. Então, é fundamental que se olhe para a relação, né? Sintetizando, então, a sociedade doentia é a sociedade da qual eu faço parte.
Enquanto eu achar que a culpa é da sociedade ou a culpa é do indivíduo, eu não estou cooperando com a solução. É preciso compreender a relação. Acho que eu já falei, está ótimo. Bom, quero agradecer aos nossos convidados que nos ofereceram muitas informações preciosas para conseguirmos passar por esse clima tão difícil da pandemia. É só que depois das considerações finais dos nossos convidados, eu gostaria que as pessoas que nos acompanharam até agora assistissem um vídeo que vai mostrar cenas daqui de movimentos sociais aqui da região, e a música que vai ser utilizada foi composta por um morador aqui da nossa região, o Tiago Ariel, e o título da música é Valeu, Amigo. Boa noite. A gente vai ter uma última rodada de considerações finais dos nossos convidados. Quero agradecer a todos vocês por comparecerem, por terem paciência aí devido aos diversos problemas técnicos que a gente teve. Então, dando uns 3 ou 2 minutinhos, queria então que vocês colocassem as considerações finais de vocês, falassem, até divulgar o que vocês trabalham nas redes sociais, etc. Fiquem à vontade, vou começando com a Ana, com as suas considerações finais. Eu ontem assisti um filme, um vídeo bem curtinho, aliás, da Marilena Chaui, fazendo colocações acerca da Constituição da sociedade brasileira. E ela argumenta que a sociedade brasileira, por mais que se tenha aquela impressão de que somos gentis, cordatos, alegres, a nossa realidade não é exatamente assim, né? Então, ela diz que, por exemplo, a violência é parte constitutiva da nossa sociedade. As relações de violência, o desrespeito às diferenças, o racismo estrutural, que vem da base da nossa economia, né? E outras situações que a gente tem vivenciado, né, nessa nossa fase aqui contemporânea, e muitas vezes ficam super expostos na situação de pandemia, são situações em que nós devemos entrar em contato para compreender, né, em que sociedade nós estamos vivendo. Isso é extremamente importante para que a gente comece a cuidar da nossa saúde mental. Realmente, somos todos parte dessa sociedade, né? A gente não pode se excluir, e não pode excluir de nós mesmos os sentimentos que essa sociedade acabou por desenvolver dentro de nós. Então, acho que a gente precisa olhar para dentro dessa sociedade e começar a entender aonde é que a gente precisa mudar, né? Existe um lema na luta antimanicomial, que é um dos primeiros lemas, né, que é assim: nós lutamos por uma sociedade sem manicômio. Sem manicômio, manicômio era um nome antigo que se dava aos hospitais de vários tipos, inclusive de saúde mental, mas no sentido de que a gente quer uma sociedade que não aprisione as pessoas e que tente respeitar as diferenças e fazer a inclusão das pessoas, independente da condição de sua saúde, né? E entender esse fenômeno como um fenômeno que a sociedade precisa começar a modificar. E nós, como indivíduos, temos que fazer isso cotidianamente, né? Observar o nosso comportamento, observar as nossas ações, né?
e compreender que o outro também carrega um conjunto de situações vivenciadas, né, que pode estar sendo reforçado por uma sociedade que foi constituída dessa forma. Então, quando a gente fala de uma sociedade que agride a saúde mental e constrói uma saúde mental com problemática, com problemas a ser resolvidos, enfim, a gente está dizendo que essa sociedade tem que ser modificada. E para que isso, e que a gente seja um agente dessa mudança, a gente tem que ter a humildade de olhar, né? Olhar para nós e olhar o que essa sociedade faz quando ela é tão diferente entre si. É o que o Moacir falou, como é que você pede para um morador de rua fazer isolamento social e não consumir droga numa madrugada fria de São Paulo? É difícil, é muito difícil. Como é que você fala para uma família que moram 10 pessoas em 2 cômodos para ela fazer isolamento social? É muito difícil. Como é que você fala para um jovem que enfrenta lotação, o transporte lotado, crise no trabalho, dificuldade no estudo, para ele ficar em casa e não se aglomerar em festas? É muito difícil. Não estou dizendo que a gente deva permitir uma situação dessa, mas a gente tem que abrir o diálogo, a gente tem que olhar para essas situações, né? Então, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, olhar, saber que essa sociedade precisa de uma mudança e a gente precisa dialogar com as nossas diferenças. Isso é importantíssimo para a gente começar a compreender a questão da saúde mental. E do resto, vamos tentar enfrentar mais um pouco essa pandemia até que venha uma imunização um pouco mais consistente e tentar trabalhar as nossas questões aí de saúde mental nesse período. E agradeço aqui a participação, o convite, enfim. Estou aberta aí para continuar conversando. Eu que agradeço. Moacir, suas considerações finais? Adorei a fala da Ana, né? E lembrei, né, a fala para uma sociedade sem manicômios, né? Que a gente quer derrubar todos os muros, né? Não só os muros físicos, a gente quer derrubar os muros que nos separam, né? Os muros do preconceito, do racismo, da violência, né? E eu, sinceramente, com pouca esperança, mas as pessoas falam, a pandemia vai trazer um novo normal, né? Eu quero que a pandemia traga um novo louco, né? Uma nova loucura, uma nova diversidade para a sociedade, respeito à diversidade, né? E que a gente saia dessa pandemia com relacionamentos mais próximos das pessoas e com mais respeito às pessoas e às suas características. Assim como espero que a gente aprenda que se a gente não lutar juntos por uma sociedade melhor, isso não vai acontecer. Então, queria convidar também que a Frente Estadual Antimanicomial, é só buscar no Facebook, né? A gente vai também realizar diversas ações, né? Temos uma agenda até 10 de outubro, né? E 18 de março agora teremos um ato virtual também, né? E teremos atos todos os meses com o tema da saúde mental e o cuidado, né, em liberdade. E, lógico, do 18 de maio ao dia da luta nacional da luta antimanicomial, estaremos com um grande ato, pena que em virtual, né? Esperamos que o ato do dia 10 de outubro seja possível a gente voltar com o nosso ato de rua. Certo. Vimer, suas considerações finais?
Eu quero primeiro agradecer a possibilidade de trazer um pouco da minha experiência para vocês, né? Agradecer os outros debatedores que trouxeram suas contribuições. E eu quero, para encerrar, enfatizar a importância de entender o seguinte: nós só mudamos a sociedade se mudamos a nós mesmos. A mudança de fora para dentro, ela é impossível. Se tenta há milhares de anos e não consegue. A mudança começa em mim. Em mim. Quando eu vou falar em diálogo com alguém, eu tenho que partir da premissa que eu posso mudar de opinião a partir do diálogo com o outro. Se eu não tenho essa capacidade de me dispor a mudar, eu não dialogo, eu apenas espero o outro acabar de falar, o que é muito diferente. Eu ouvi essa frase de um aluno meu na faculdade de medicina, que ele falou assim: eu entendi por que minha família tem problemas lá com meu pai, etc. Ele fala que escuta todo mundo, mas quando eu vou falar com ele, ele cruza o braço e fala, fica, tô te ouvindo. Quando acabo de falar, ele vem e fala, então, o que eu estava pensando, ou seja, ele não ouviu. Ele não ouviu. Ouvir não significa concordar. Significa pensar sobre o que o outro diz. Eu, quando vejo, por exemplo, a citação da luta antimanicomial, eu diria o seguinte: por uma sociedade sem a necessidade do manicômio. Isso vai um pouco além da luta antimanicomial. Vai contra a necessidade de, né? Porque nós temos que aprofundar as qualidades das relações interpessoais, a escuta, o diálogo verdadeiro. E isso sim é que a gente pode contribuir. E para fechar, então eu digo, a mudança na sociedade começa em mim. Se eu esperar a mudança dos outros para que eu mude depois, jamais vai acontecer. É isso. Bom, quero agradecer então a presença dos nossos convidados, vocês foram excelentes, agradeço pela paciência devido aos problemas técnicos que a gente acabou tendo aí com problemas de conexão. Quero agradecer ao público que acompanhou. Para quem não conhece, o Grupo Periferia Reflexiva é um grupo organizado pelos moradores, com diversos incentivos ao debate, como esse encontro que a gente teve agora, organizado aí, auxiliado aí com a nossa transmissão aqui no portal do Foco no Jardim Miriam. Vou deixar agora os créditos aqui com vocês, pessoal, e novamente, obrigado a todos. Eu mando um salve, aquele abraço para meus irmãos que fecha forte com a gente. Não vacila não, eu tenho amigos no Cocaia, Legon, Vila Vintém, uma galera no Pedreira, Diadema também, Samba da Velha e Santo Amaro na alma que vem, Sarau do Rio, Perifa, não tem pra ninguém. E o hip hop da São Bento é com o backspin, no Campo Limpo e no Capão, a arte não tem fim. Valeu amigo, diz qual é o problema, ele tá pronto pra mudar. Valeu amigo, age como irmão mesmo se o barco afundar. Valeu amigo, diz qual é o problema, ele tá pronto pra ajudar. Valeu amigo, age como irmão mesmo se o barco afundar. Na missionária, aquele pipas, manda aquele flow, joga Interlagos, Seringueira, quem colou. A
a gíria daqui. Não ramela, moleque, é a gíria daqui. Não ramela, moleque, é a gíria daqui. E o hip hop São Bento é com o backspin. No campo limpo, no capão, a arte não tem fim. A missionária que repipa, manda aquele flow. Shopping Interlagos, seringueira, quem colou, colou. A flor de lis na passarela, futebol na ouro, céu, alvarenga pra galera. Só passa de ouro, só passa de ouro. Pra você que passa de ouro aí, do seu tempo, aí olha, Ricão da Santa Catarina, GC, da Estampa, Ramelinha, Igaí, Niterói, Jardim Gabagandara, Quizarginho, da cidade, Jajoaliza, da Sabará, aqui, Carlos Caldeira, Estupiz, aí, São Borges, o Alto Sertão, o Sábado, o Pedro, os quebrados, a Constância, a Igreja dos Padres, São Carlos, Santa Terezinha, do Céu, Não ramela, moleque, pra você que é irmão, é a gíria daqui, que não ramela e corre atrás do seu som. Não ramela, moleque, é a gíria daqui. Não ramela, moleque, é a gíria daqui. Não ramela, moleque.